Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso 1, mesmo sentado como você está. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. Vamos fazer uma leitura de 20 versículos. Pode sentar os irmãos que estão em pé. Do verso 1 ao verso de número 20, eu quero trazer uma palavra e uma orientação da parte de Deus para a sua vida. Amém? Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos, ou Gadarenos em algumas versões. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com corrente, porque tinha sido muitas vezes preso e com correntes e cadeia. As cadeias foram quebradas por eles e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedra. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque, por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe respondeu: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muito." Pediu-lhe com insistência que não o mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos nele." Jesus permitiu. Então saiu os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, por dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-los na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado por legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra dele. Então Jesus estava entrando no barco. Aqueles que antes estava possuído de demônio pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com eles. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para a sua casa, para os seus parentes. Conta-lhe tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você." Então ele foi, começou a proclamar em Decápole tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Senhor Deus, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção a esse texto, mas o milagre que vai acontecer aqui, hoje eu quero mudar um pouco o foco da mensagem. A gente tem falado sobre curas e milagres de Jesus, e a gente tem falado muito de cura física. Então, eu quero mudar o foco para a gente tratar sobre uma área que é a área de batalha espiritual, ou o que acontece, as batalhas que são travadas no mundo espiritual. Esse milagre, ou esse fato, ele dá início no capítulo 4 desse mesmo livro.
O texto vai dizer, no seu primeiro versículo, que Jesus, ele começou a ensinar à beira-mar, é o que o texto vai dizer. E uma numerosa multidão reuniu-se em volta dele. E o texto vai falar no seu segundo versículo, ou melhor, no seu primeiro versículo, que Jesus, então, ele entra num barco, ele se assenta, e daquele barco, eles afastam o barco da praia, e Jesus começa, então, a ensinar dali. O capítulo 4 do Evangelho de Marcos, nós vamos ver Jesus tratando algumas parábolas. Ou seja, Jesus ele reúne a multidão, ou a multidão se reúne em volta de Jesus. E Jesus, então, ele se dedica ao ensino, a tratar alguns assuntos com o povo. Isso, para a gente, é muito relevante, porque a gente observa dois pontos importantes nesse ato. O primeiro ponto é o ato que Jesus ele se dedica a ensinar as pessoas. E o segundo ponto é a gente entender que a multidão se reúne para aprender. Então, a gente observa ali, Jesus ele focado em ensinar a verdade ao povo, e o povo ele busca Jesus no intuito de aprender a palavra. E talvez essa seja uma das áreas que, às vezes, a gente não para analisar na nossa vida. Eu sei que a gente está vivendo um tempo onde a gente quer tudo pronto. E determinados tipos de coisa nós não queremos gastar tempo. O capítulo 4 do Evangelho de João, do Evangelho de Mateus, lá no finalzinho, a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele começa ensinando, pregando e curando. Então, a gente observa que Jesus ele tinha um objetivo no seu ministério. Ele precisava ensinar o povo, pregar a vinda do reino e curar os enfermos. Uma das grandes mudanças que aconteceu no ministério de Jesus é que o conhecimento que ele estava limitado a uma determinada área, ele agora passa a ser difundido ou pregado, não somente nas sinagogas, mas Jesus ele prega no monte, na praia, como a gente está vendo, e a gente vai observando as pessoas adquirindo conhecimento, e o conhecimento, irmãos, liberta. O conhecimento, ele liberta a nossa vida. Então, a gente vai notar nesse texto, Jesus ele vai dedicar o dia todo ensinando e pregando. Daqui a pouco a gente vai mudar o texto, vocês, até eu entrar aqui na mensagem. O dia todo ele se dedicando ao ensino. Uma das coisas que a gente tem perdido é a oportunidade, seja de sentar para aprender, quanto a gente se dedicar ao ensino. É muito mais fácil, irmãos, o trabalho do conhecimento ser difundido pelo pregador. Obviamente, Jesus era mestre, tanto que ele era chamado de rabi, e as pessoas o buscavam, porque o conhecimento que ele trazia não era simplesmente conhecimento da lei, mas ele tinha vida na palavra. Por isso, ele ensinava, ele pregava e ele curava. Por muitas vezes, os soldados, quando foram prendê-lo, nunca ouvimos ninguém falar como aquele homem. Não conseguiram prender. Então, o conhecimento de Jesus era algo fantástico, mas ele tinha o objetivo de que esse conhecimento, ele modificasse a vida dos seus ouvintes. É interessante que em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus, capítulo 4, Jesus começa pregando nas sinagogas, mas a sinagoga fica pequena. E então ele vai para o monte, que a gente conhece, chamado Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E ele traz conhecimentos ali profundos para a nossa vida, para a nossa vivência. Jesus,
O conhecimento, irmãos, por que estou falando isso? Eu sei que esse culto, ou a quarta do propósito, ele é um culto voltado para a oração, voltado para orar pela vida das pessoas, voltado a orar pelo propósito. Mas se nós entregarmos uma arma na mão de alguém e ela não souber manusear, não fará efeito algum, porque a pessoa não sabe usar a arma que tem. Então, por isso que de um tempo para cá a gente vem modificando o culto, ou seja, a gente canta 2 louvores, um momento de oração, e a gente dedica mais tempo à palavra, e depois a gente encerra com a oração do propósito, porque o objetivo do culto é a oração também. Mas um dos pontos principais que deve nos fazer se aproximar de Jesus é o conhecimento, porque o conhecimento é libertador. O conhecimento, ele nos faz ter um outro olhar, uma outra visão, uma outra forma de enxergar a vida, de enxergar a fé, de olhar para determinado tipo de coisa. O conhecimento tem esse propósito. E o capítulo 4 começa com Jesus ensinando. O texto vai dizer, no capítulo 4, lá no versículo de número 35, que naquele dia, já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. Ou seja, Jesus está na praia ensinando, uma multidão está ouvindo, Jesus está dentro do barco, e agora ele, no barco, ele falou, vamos para o outro lado do mar. Já era o final da tarde, a noite estava chegando, ou seja, o dia estava indo embora, ou melhor, a tarde já havia chegado, Jesus estava agora, iria para o outro lado. Isso me chama a atenção, uma das curiosidades que eu tive, quando a gente recebeu aquele casal de missionários no domingo pela manhã, é a gente sempre saber como que é o culto na África, né? A gente fica sempre muito interessado, porque os africanos, eles gostam de cantar, eles gostam de dançar, e o culto deles é com muita dança, muita música, muito louvor. E eu perguntei para ele a duração de culto, como era o culto. Aí ele falou assim, rapaz, quando eu saí daqui, do Brasil, e cheguei lá, a primeira coisa que me chamou a atenção era que a mensagem era de 3 horas. 3 horas pregando. Eu falei, rapaz, haja a palavra. Aí ele falou assim, mas sabe o que é interessante? Não é pregar uma mensagem de 3 horas, mas é as pessoas ficarem 3 horas ouvindo a mensagem. E a gente, irmãos, geralmente as nossas mensagens ela tem de 30 a 45 minutos, porque depois disso a gente já começa a perder a nossa atenção. É uma questão pedagógica, né? Uma aula que é dada numa escola, ela tem a duração de 45 minutos, porque depois desse tempo a gente começa a perder um pouco o poder de concentração e a gente passa não a absolver, mas somente a ouvir. Então, a gente já não absorve mais nada, a gente só ouve. Mas Jesus, ele passa ali ensinando. E as pessoas estão ali ouvindo, estão aprendendo. E quando começa, então, já sendo tarde, Jesus, então, ele convida os discípulos para ir para outra margem. E aqui vai acontecer um fato que vai anteceder esse milagre que me chama a atenção. O texto vai dizer que Jesus ele entra no barco e dorme. É o que o texto vai dizer. Mas uma grande tempestade se levanta e os discípulos, então, não sabem como resolver aquele problema. Ou seja, depois de um dia de ensino, depois de um dia sentado ouvindo, e agora uma grande tempestade se levanta. E o texto vai dizer que eles acordam a Jesus e vai dizer, mestre, não se importa que estamos perecendo. Ou seja, você não consegue ver o que de fato está acontecendo conosco. E aí vai acontecer uma outra situação, que Jesus vai perguntar se eles não têm fé. Ou seja, o que dá a entender
é que muitas das vezes nós ouvimos de Deus, aprendemos de Deus, mas na hora de colocar a fé em prática, a nossa fé vacila. E a atitude de Jesus, ela é muito simples. Ele se levanta, ele questiona eles por que eles estão com medo, ou seja, como se aquela situação viesse para provar a fé deles. Eles não souberam lidar com aquilo, não souberam se posicionar diante daquilo. Chama Jesus e Jesus dá uma ordem e eles ficam todo mundo dizendo, nossa, como pode? Até o vento e o mar lhe obedecem. E a expressão deles é, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas a ordem de Jesus era, vamos para outra margem. E agora Jesus chega em Gadara. O capítulo 5 do Evangelho de Marcos vai dizer que quando ele chega na outra margem, ele chega na terra dos Gadarenos. E é interessante essa passagem porque a estada de Jesus ali é muito curta. Ele chega no lugar, ele liberta aquele homem e logo depois ele entra no barco. Nós lemos isso, ele volta para o barco novamente e ele volta para o outro lado. É como se Jesus estivesse olhando na outra direção. Na verdade, ele sabia o que ele ia fazer. Ele está indo para lá para resolver uma questão. Mas o capítulo 5 de Marcos, ele vai nos ensinar a lidar com situações que se formam e, às vezes, nós não percebemos a atuação maligna. Hoje, por exemplo, vou sair da mensagem para poder explicar para os irmãos. Hoje, por exemplo, estava conversando com meu filho por telefone e ele começou a relatar algumas situações. Eu falei assim, ó, começa a orar nessa casa, começa a repreender isso e se posiciona diante da situação. Muitas das vezes nós estamos vivendo situação que Deus está provocando a nossa fé, como foi o caso aqui da tempestade. Eles passaram o momento ouvindo, mas na hora que eles foram provados, eles não souberam se colocar diante da provação. E agora, os discípulos chegam àquele lugar, e Jesus se depara com um homem que a Bíblia vai dizer que ele é um endemoniado, e o texto não fala o seu nome, fala que é endemoniado gadareno. Ou seja, ele morava na cidade de Gadara, e ele recebeu o nome da cidade. O homem era brabo mesmo, né, irmão? Não tinha nada que prendia aquele homem, nem corrente, ninguém conseguia dominá-lo. Ele era o terror da cidade. Ele passava noite e dia gritando, correndo nos cemitérios. Ele era o terror da cidade. Mas um fato interessante é que ele tinha família. Havia pessoas que estavam ligadas a esse homem, é o que o texto vai dizer isso. O texto vai falar sobre isso. E esse homem, ele está ali naquela cidade perturbando, ele era um perturbador. Só que há situações, irmãos, e esse é o tema da mensagem, do caos à libertação completa. Do caos à libertação ou à completa libertação. Porque a libertação desse homem vai mudar a história daquela cidade. Talvez o que você tem pedido a Deus é o que vai mudar a história da tua casa. É o que vai mudar a sua história. E é isso que está acontecendo aqui. Há um homem endemoniado. Mas o texto vai dizer que ele insiste no versículo 10, para ele não sair daquele país. Ele pede assim, não me tire dessa cidade. Diálogo de Jesus com a legião, com os demônios. Ele não quer sair dali. Ele está naquele lugar, e aquele lugar é o lugar que ele quer ficar.
E há um outro ponto interessante, que depois que aquele homem é liberto, a população daquele lugar prefere que Jesus saia da cidade. Eles não querem Jesus ali. Eles falam, nós não queremos você em nossa terra. Está escrito, irmãos, é no versículo de número 17, nós não queremos Jesus aqui. Eles colocam Jesus para fora. O que eu quero dizer para os irmãos é que o mundo espiritual, ele existe. Ele escraviza. Ele domina. Ele é capaz de dominar a mente de uma pessoa. Ele é capaz de colocar em desordem uma cidade. Ele é capaz de colocar uma pessoa em ruína. Nem tudo, irmãos, é enfermidade, às vezes é demônio. E a gente precisa saber discernir. Algumas pessoas, às vezes, estão achando que é enfermidade, quando, na verdade, é espírito maligno, para ser repreendido. Nós precisamos entender que a enfermidade, os médicos estão aí, mas há situação que só Jesus pode libertar a pessoa. Não é possível, às vezes, pessoas que andam de um lado para o outro e nada acontece. Quando essas coisas acontecem, é hora do crente se posicionar em Deus. E começar agora a levantar na sua casa, seja um momento de oração, uma corrente, não sei, irmãos, mas é preciso fazer alguma coisa. Porque às vezes há demônios que ele está tão quietinho ali, ele arrumou um cantinho, que ele fica. Irmãos, o texto está claro. A Bíblia vai dizer, versículo de número 10, e pediu-lhe, versículo 9, ele disse que o nome dele era Legião, de 4.000 a 6.000 demônios numa pessoa. Alguns dizem que eram 2.000, por causa eram 2.000 porcos. Então a gente não tem o número correto. Mas era muito demônio numa pessoa só. E o texto vai dizer que ele pediu com insistência que não mandasse para fora do país. Ele quer ficar ali. Porque ele encontrou um lugar, ele encontrou uma morada, e ele está quietinho ali, ninguém está vendo. A cidade está convivendo com aquela situação, as pessoas estão convivendo com aquilo, e está todo mundo quieto, todo mundo feliz. Irmãos, a coisa é tão séria, que quando Jesus liberta o gadareno, eles preferem que ele saia da cidade. Versículo de número 17. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Eles começaram a pedir a Jesus que se retirasse de lá. O que eu vejo nesse texto é que Jesus não atravessou para outra margem sem propósito. Jesus foi para lá para libertar um único homem. Ele foi lá para mudar a história de uma única pessoa. Aquele homem que era um caos para aquela cidade, ele viveu a completa libertação, porque Jesus chegou e expulsou aqueles demônios. Irmãos, como nós temos nos posicionado diante da situação? Por muitas vezes nós vivemos situação e a gente às vezes, entenda, irmãos, em nome de Jesus que eu vou falar, nós não temos que espiritualizar tudo. Entenda. Mas se há um caminho que o crente precisa começar em determinada situação é orando. Se há um caminho que nós precisamos começar, é orando. Então, a gente entende, irmãos, que a gente não tem que espiritualizar tudo, mas a gente precisa começar a orar para Deus revelar as coisas a nós.
A gente sabe que determinadas situações existe determinado tipo de posicionamento, mas hoje a gente está vivendo uma geração de crente que não ora, irmãos. A gente está vivendo uma geração de crente que já não ora mais pelos filhos, que não ora mais pela casa, que não ora pelas decisões, que não ora mais pelo emprego, que não ora mais pelo alimento que entra, pelo salário que recebe, não ora mais para nada. E Jesus, ele vai naquela cidade ali para enfrentar ali, ou seja, para expulsar o demônio naquela cidade. Irmãos, uma coisa eu tenho certeza, nunca mais aqueles discípulos foram iguais. E a maior prova disso é que quando Jesus envia os 10, envia os 70, ele vai dizer assim, expulsai os espíritos imundos. Uma das ordens dele. Curai os enfermos. Libertai os cativos. Ele vai pedir para limpar os leprosos e também pede para expulsar os espíritos imundos. Então nós precisamos, irmãos, pedir a Deus que nos dê visão espiritual. Que Deus nessa noite dê um colírio espiritual para você começar a ver aquilo que você não consegue enxergar. Para a cidade de Gadara, irmãos, aquele era um homem irrecuperável. E aí há um fato aqui no texto que eu acho muito interessante, que Marcos vem narrando o texto, e aí o endemoniado ele começa a se apresentar e fala, que tenho eu contigo, que tenho eu contigo. Aí no texto vai dizer, porque Jesus dizia, o texto vai dizer, porque Jesus havia dito, espírito imundo sai desse homem. Está escrito aqui no versículo de número 8. Ou seja, ele começa a se incomodar. Jesus chega, se aproxima dele, e aí Jesus está dizendo, espírito imundo sai desse homem. O que algumas pessoas olhavam e via como loucura, o que algumas pessoas olhavam e viam como um homem que não tinha mais jeito, o que aquela família olhava e não via mais nenhuma solução, o que todo mundo olhava para aquele homem e não via mais nada, não enxergava mais nada. Se existisse psicólogo naquela época, ou psiquiatra, seja lá o que for, alguém ia falar, tem que levar ele fulano de tal. Não estou descartando aqui a ciência, tá, irmão? Estou só dizendo, estou contextualizando o texto. Jesus olhou e ele falou, espírito imundo sai desse homem. A cura que aquele homem precisava não era física. O milagre que aquele homem precisava não estava ligado à sua carne diretamente, apesar que ele era possuído pelo espírito maligno. Mas o milagre que Jesus vai fazer naquele homem é abrir as cadeias que o prendia e devolver a vida dele novamente. O inimigo, irmãos, ele tem o poder de aprisionar a mente das pessoas. O inimigo tem o poder de aprisionar as pessoas em situações. O inimigo tem o poder de cegar determinadas pessoas. E uma das coisas que a Bíblia vai dizer é que quando aqueles homens, eles chegaram lá, vai dizer, e ele estava em perfeito juízo. Versículo 15, e aproximando-se de Jesus, o endemoniado que antes estava dominado por legião, estava assentado, vestido, quer dizer que ele estava nu antes, assentado, vestido, em perfeito juízo e temeram. Eu não sei, irmãos, como que você lida. Irmãos, em nome de Jesus, entenda a palavra. Nós não temos que espiritualizar tudo,
Mas nós precisamos ter discernimento que Jesus teve. Quando ele olhou para aquele homem, ele falou: espírito imundo, sai desse homem. E a minha palavra hoje, irmãos, é que Deus, Ele te dê discernimento, porque há batalhas que elas não serão travadas no reino físico, mas serão travadas no reino espiritual. Uma das coisas que o inimigo quer fazer é aprisionar, escravizar, é colocar alguém debaixo do domínio dele. Mas aonde Jesus chega e há alguém que tem uma visão de Deus, não há demônio que é capaz de fazer a bagunça no lugar que estiver. Nós precisamos, irmãos, ter a autoridade, como Jesus fez, de repreender. É a única fala de Jesus, é essa: espírito imundo, sai dele. E foi o suficiente. Como eu estava dizendo, irmãos, liguei e aí começou a relatar algumas coisas. Falei: começa a orar nessa casa. Começa a orar pelas coisas. Começa a orar. Às vezes a gente não percebe. O inimigo, ele chega em determinados lugares, como ele chegou nesse país. Ele fica em determinado, ele quer ficar em determinados lugares, como vai acontecer aqui, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse dela, tirasse da cidade. Eles preferiam Jesus fora da cidade do que Jesus na cidade. Como nós temos lidado com determinadas situações. Irmãos, em nome de Jesus, vou te dar uma orientação aqui da parte de Deus. Quando você chegar na sua casa, não sei se vai ser hoje ou o momento que vai ser, ore pela sua casa. Se Deus te usar, coloca a mão no teu portão, ore pelo teu portão. Se Deus te despertar de madrugada, coloca a mão sobre os seus filhos, na cabeça deles e abençoa eles. Ore. Nós não temos que espiritualizar tudo, mas nós precisamos entender que a nossa função é se posicionar em oração diante de determinadas situações. E foi o que Jesus fez. Jesus chegou lá, libertou o homem e voltou para o outro lado. A única coisa que Jesus fez foi isso. Ele atravessou para outra margem, libertou o gadareno. O caos se tornou o que era caos, se tornou uma completa libertação, e Jesus, ele volta novamente para o outro lado. Que o Senhor, ao sair daqui, porque o meu objetivo hoje foi te trazer um pouco de conhecimento, que Ele oriente a sua mente, o seu coração, que Ele abra os seus olhos espirituais e que você entenda que Deus, ele te chamou para guerrear. E a guerra começa quando a gente começa a orar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Então, se o objetivo é guerrear, vamos guerrear. Eu te convido para a oração do próprio.